Jornal Canas News e hoje eu tô aqui com a minha amiga Gisele. Gisele, muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco no nosso estúdio e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela hoje pra gente, do esporte, da vida dela, da família dela, né? Pode ficar à vontade. Tá, joia. Muito obrigado, Cauã, pelo convite. Obrigado a todos por estar participando. E eu vim aqui para Canos, né? Eu era de Cruzeiro e acabei indo para Piquete, Quilombo e acabei vindo parar em Canos. Antes eu morava na Rua do Meio. Sempre fui uma pessoa mais sossegada, assim, de casa. Tanto é que tem muitas pessoas aqui em Canos que não me conhecem. Não te conhece ainda, Não né? me conhecem. Os outros olham assim e falam assim, mas faz quanto tempo você mora aqui? Aí eu falo, 3 anos. Moça, mas não, onde você ficava? Em casa. Eu sou meio mais antissocial. caseira. Mais caseira. E eu comecei a ter mais, assim, uma vida mais social por conta do esporte. Meus filhos, eles entraram pro judô, né? Praticava judô com a Sensei Brenda. E eu fiz uma aula e participei do Dia das Mães. E gostei muito. E isso acabou gerando um pouco de atrito na minha casa, na época, né? Mas mesmo assim eu ia, porque era uma coisa que me aliviava, sabe? Era uma coisa que, tipo assim, não era só viver de cuidar de filho e casa. Eu tava fazendo algo pra mim, que foi muito bom. Sim, claro. Só que daí, né, conforme o tempo, né, eu quebrei o braço no campeonato. Me lembro, eu estava presente nesse momento. E pior que foi culpa minha. Fui fazer um contragolpe que eu sempre fiz, só que uma coisinha que eu fiz errado, aí deu no que aconteceu. E eu lembro que, tipo, eu fiquei muito frustrada. Fiquei 7 meses, assim, mais, assim, recuada em casa. Eu não queria conversar muito com as pessoas. Eu tive um suporte, a Sensei Brenda, né, perguntava pra mim como que tava, tal, tudo. E eu lembro que foi muito difícil pra mim, porque, tipo, pra mim cuidar dos meus filhos, sabe? E na época a Manu ficou doente, não tinha como ela me ajudar. E Sim. Eu tive que, né, não tive o repouso. Mas daí, nisso daí, eu continuei. E depois disso, minha vida deu uma reviravolta. Que nem eu falei, né? Quando eu entrei no esporte, deu tipo uma briga em casa, porque né, meu ex-esposo ele não me ajudava, não queria que eu fizesse. Ele não aceitava que você queria a modalidade. Ele não aceitava. E eu falava, eu só vou sair quando eu me quebrar. E foi o que aconteceu. Depois que aconteceu esse acidente comigo, eu não consegui mais voltar. Só que daí, passou um tempo, meu antigo relacionamento não deu certo, glória a Deus. e eu caí numa depressão, porque ele me rotulou muito como uma pessoa incapaz, uma pessoa que ninguém... Te colocou pra baixo, né? Uma pessoa que ninguém ia me querer. Sim. Uma pessoa que eu não ia conseguir criar meus filhos. Eu fiquei muito ruim com isso, muito ruim. E aí eu me apeguei com Deus, porque eu sempre tive fé, sabe? Tipo assim... Eu me converti aos 26 anos. Independente de tudo, a fé e Deus sempre estavam com você. Sim. Eu me converti aos 26 anos, porque antes eu era ateia, não acreditava em nada, e eu tive minha conversão aos 26 anos. E depois que eu tive esse encontro com Deus, tudo ocorria para ele. E um dia eu falei para Deus, falei, Senhor, o que é para mim fazer? E aí nisso Deus falou comigo. Eu fui numa igreja e a palavra foi totalmente voltada para mim, que quando algo não é de agrado de Deus, Deus ele restaura, mas muitas vezes a restauração não é num casamento, mas a restauração é pra gente. E eu chorei que nem criança. E depois daquilo eu mudei. Eu falei assim, cara, vou voltar pro esporte. E o jiu-jitsu, aí eu não fui pro judô, porque eu até hoje tenho medo de queda, mas aí eu entrei no jiu-jitsu, que é o Diogo, né, que dá aula, e que me deu muito apoio psicológico também, conversava muito comigo, porque no começo do jiu-jitsu eu chegava lá, eu chorava, porque eu me sentia incapaz, e ele me ajudou muito. Ai, vou chorar. E ele me ajudou demais. Porque nessa hora, né, Sim, e tipo a assim... A gente sabe as pessoas que realmente estavam com a gente, né? Tipo assim, eu falo que o Diogo, ele é uma pessoa incrível, independente do que ele já fez na vida dele. Mas ele é uma pessoa muito humana. E ele me ajudou demais, ele me ouvia demais, me aconselhava, não só ele, como a Sensei Brenda também, que sempre teve do meu lado. Eram pessoas que estavam próximas a você. Sim, e nisso daí eu fui me focando no esporte. E eu ia, tipo, de manhã, de tarde, e fui indo. E até hoje eu vou, sabe? Eu dei uma paradinha por conta do casamento, que eu já tava ficando perdida. Parabéns! Mas eu falo que o esporte, ele mudou minha vida. Deus, primeiramente, ele me direcionou, entendeu? E eu creio que, tipo assim, quando a gente pede pra Deus nos mostrar, ele mostra.
Porque não adianta... pode ser da forma, não pode ser da forma que a gente espera, mas ele vai mostrar. Exatamente. Além dele falar com a gente, dar sinais, ele encaminha a gente. Tipo, o esporte, principalmente judô, jiu-jitsu, essas coisas de luta, eu sempre gostei dessa parte. Eu cheguei a fazer Muay Thai também lá no estúdio da Vivi. Oi, Vivi. Um abraço. E aí eu comecei a treinar lá também. Excelente profissional. E foi isso que foi me ajudando, sabe? Eu fui ocupando a minha cabeça com isso. E nesse meio eu saía, né? Porque eu sou ser humano, eu saía, ia pros pagodes, três garças, mas só que, tipo, eu acho assim, quando a gente tem um contato com Deus, assim, a gente se entrega, quando a gente vai, a gente se sente vazio. Às vezes eu ia nos três garças, assim, eu tava lá, de boa, curtindo, quando eu olhava assim, ia no banheiro, olhava no espelho e falava assim, o que eu tô fazendo aqui, Deus? E às vezes eu chegava em casa, batia aquele vazio, sabe? Eu falo assim, eu não quero isso pra mim, sabe? E aí eu conheci o Wellington, já conhecia ele, né? Porque eu tenho a minha loja de roupa, que eu dei uma parada, mas eu vou voltar e você vai anunciar pra mim. Claro, claro. E aí eu participei de um sorteio com ele e a gente teve uma amizade, tipo, ele acabou mais sendo meu psicólogo do que amigo, sabe? E nisso foi na onde a gente se conheceu. Aí ele teve um acidente e eu fui lá cuidar dele. E assim que a gente se conheceu. E eu falava, cara, não vai dar em nada, vai ser só uma ficada e já era. E quando ele teve acesso aos meus filhos, tal, porque eu dei uma analisada antes, Sim. porque meus filhos são tudo que eu tenho. É o nosso bem maior, né? Bem eu não maior. sou pai ainda, mas pra quem... Não, é o nosso bem maior. Eu sempre vivi pra eles. Eu fui tomar juízo depois que eu tive a Manuele, porque eu era uma pessoa muito agressiva, né? Então, aí quando eu tive a Manuele, eu falei assim, opa, eu vou ter que dar uma mudada, porque agora tem um serzinho pra me cuidar. E cada filho que eu fui tendo, eu fui renascendo. E hoje eu falo que uma da minha maior missão, assim, que Deus me deu foi ser mãe. E eu amo. É uma missão difícil, muito bonita, É difícil, ainda mais nos tempos de hoje, mas é uma coisa que eu amo. E quando eu pensei assim, vou deixar o Ed conhecer meus filhos, né? Tava vendo o caráter dele e tal, tudo. E meus filhos já amaram ele, só o Isaac não aceitou muito, porque o Isaac viu eu sofrer. Né? O Isaac tem 10 anos agora. E o Isaac fala assim, mãe, você não vai ter mais namorado, não quer mais nenhum homem em casa. Porque ele presenciou esse momento. Ele viu eu sofrer muito. E ele foi o último a aceitar, mas aceitou. E o Hélio sempre falava de casamento. Sempre falava, menino, ele tem uma vez que ele falou, porque eu quero casar, quero voltar a pregar, porque ele prega, ele canta, é uma benção de homem. E aí ele falou assim, eu quero ficar firme com Deus, então tem que caminhar certo. E eu lembro que na hora que ele falou isso, começou a dar um nó no meu garganta, mas me deu uma tremedeira, menino. E eu falei assim, eu acho que eu tenho trauma de casamento, porque deu uma crise de ansiedade que eu fui até pra fora chorar. Porque, tipo, vem tudo aquilo que eu tinha ouvido. Você já passou, entendeu? sim. Tipo, você não é uma mulher pra casar, você não é uma pessoa que vai conseguir, você é isso, você é aquilo. E vem no meu coração aquilo, de novo, aquelas lembranças. E eu falava, não vou casar, não vou casar. Só que, tipo assim, eu falo que Deus é incrível, né? Que nem eu falei, né? Eu fui ateia durante 13 anos da minha vida, eu não acreditava em Deus. E eu não gostava de evangélico mesmo. Mas só que, tipo, eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. Aí eu ia assim, só que eu nunca fui uma pessoa preconceituosa também com religião, porque eu acho assim, aonde tem preconceito não tem Deus. Entendeu? A gente tem que respeitar. E, tipo, se você vai falar alguma coisa da palavra de Deus, vai exortar alguém, você tem que ser manso, você não vai mudar a pessoa, não é seu papel mudar a pessoa, assim, do Espírito Santo converter a pessoa, convencer. Até porque não vem da noite pro dia. Não vem. Então, tipo, eu tive muito desse processo, sabe? Quando eu me converti, eu tive um contato com Deus, eu vi Deus mudando a minha vida completamente. Eu falo assim, gente, o que é isso? Por que eu não me converti antes? Então, como eu pratiquei o ateísmo, e a maioria das pessoas, tipo, uns 90% dos ateístas lá era de berço evangélico. Eram pessoas que estavam dentro da igreja e, infelizmente, a igreja matava eles, entendeu? Tipo assim, as pessoas, sabe?
E você ouvia cada história, eu falo assim, gente, aí foi da onde eu não gostava de evangélico. Eu falei assim, gente, esse povo é doido. Mas daí acabou que eu fui numa igreja, Deus falou comigo, começou a fazer cada coisa que eu olhava assim e falava assim, não, é mentira. Mas Deus faz. E quando eu e o Wellington nos encontramos e ele falou isso, eu fiquei muito assim, eu falei assim, não vou casar. Não vou, não vou, não vou. Mas aí eu fiz um propósito, eu tava de jejum, e eu pedi para Deus, falei, Senhor, se for da sua vontade, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero 3 pessoas. Aí a primeira pessoa que falou comigo foi minha irmã. Eu tava conversando com ela um dia, né? E eu tinha conversado umas coisas com Deus e umas 2 semanas antes, minha irmã, ela mora em Cruzeiro, ela é gerente lá do Subway de Cruzeiro, tá? Quando você for lá no Subway, come lá, tá? Vai lá, vou passar aí. grava. Sim, claro. E a minha irmã é linda igual eu. Na verdade, eu sou linda igual ela é mais velha que eu. E ela é católica, o casamento dela é uma referência pra mim, ela e meu cunhado. E eu falei com ela, sabe? Eu falei assim, Vica, tá acontecendo isso, isso e isso. O nome dela é Viviane, mas a gente chama ela de Vica. E nisso ela pegou e começou a falar umas coisas pra mim, sabe? E era exatamente as coisas que eu tinha falado pra Deus. Que eu perguntei pra Deus e ela me trouxe a resposta. Eu falei assim, bom, o primeiro sinal já tive. O segundo sinal foi a minha sogra, né? Fui conhecer minha sogra porque eu não queria conhecer ela. Olha isso. É menino trauma de sogra. Não queria conhecer. Aí um belo dia eu falei assim, agora eu quero ver se vai ser ela. Aí nisso eu peguei e fui. E eu pensei assim, nossa, quer ver que a mulher não vai gostar de mim, né? Porque eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa muito fácil. Aí a gente foi tudo, aí eu lembro que na hora que eu cheguei, ela falou assim, então foi você que botou o Wellington no eixo? Aí eu dei risada e falei assim, não fui eu, foi as minhas orações. Porque quando eu conheci o Wellington, né, ele trabalhava com produção de show, essas coisas, pagode, sertanejo, essas coisas. Ele é da música. Sim. E aí o que acontecia? Ele, né, nesse ramo ele bebia, sabe? Então, tipo assim, e eu tive um trauma com bebida, sabe? Então eu não gosto de bebida. E eu vi aquela situação e falei assim, Deus, como que o Senhor me une com uma pessoa que tem vício no meu trauma? Sim. Só que eu falava para Deus, eu não vou pedir para ele parar, porque isso tem que ser dele. Não vou pedir Deus. Mas aquilo me matava por dentro, sabe? Que nem, tipo assim, eu saía, né, com a minha prima Tyler, que vocês tudo assim, e era uma coisa, entendeu? Agora pra mim pôr uma pessoa dentro da minha casa pra conviver com meus Os seus filhos entendeu? é outra coisa. Mas só que, tipo assim, independente, ele sempre respeitou, sabe? Nós tudo assim, sempre foi tranquilo, só que eu não gostava, sabe? Eu vinha umas lembranças assim. Sim. Aí nisso daí, eu orei muito por isso, sabe? Falei para Deus, ó Senhor, se for da sua vontade, tira isso dele. Mas agora, se não for, se for para continuar assim, tira ele da minha vida. E toda vez, menino, que eu ia terminar, eu não conseguia falar. Ou quando eu conseguia, ele não deixava, sabe? Eu falava, não, Gi, calma, que as coisas vão se acertar. E nisso daí eu fui vendo quem me amava. Aí passou um tempo, depois do ano novo, ele bebeu muito, passou mal, tal, tudo. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu não vou beber mais, eu vou voltar pra igreja. Aí eu falei, você tá falando sério? Aí ele falou assim, tô. Falei, mas não é por causa de mim, não. Aí ele falou assim, não, eu quero mudar. Depois disso, ele não bebeu mais. E aí eu lembro quando eu fui falar com a mãe dele, na hora que ela falou assim, foi você que colocou o Wellington no eixo? Eu falei assim, não, foi minhas orações. Porque em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento eu apontei, em nenhum momento eu fiz isso, sabe? Eu peguei e só entreguei na mão de Deus. E o terceiro sinal foi minha mãe. Porque eu lembro que quando eu me divorciei, a minha mãe falou assim, você não vai casar de novo não, né? Pelo amor de Deus, pra casar, pra divorciar. Aí eu falei assim, não, mamãe, não vou casar de novo. Aí no dia eu fui lá falar com ela e falei pra ela, mamãe, eu e ela estamos querendo, né, servir a Deus, andar certinho. E a gente sabe que pra isso, aí antes de eu terminar, eu falei assim, vocês têm que casar. Olha isso. Aí meu olho encheu de água, né? Aí eu peguei, olhei assim, ela falou assim, vocês têm que casar, vocês têm que andar certo. E tipo assim, que nem eu falo assim, a gente tem que aprender a colocar Deus no centro da nossa vida.
Sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, a máxima de tudo. Eu amo Deus acima do meu esposo, do meu filho, da minha mãe, de tudo. Porque é isso que é o mandamento. E na hora que minha mãe falou isso, meu coração já até esquentou, porque eu lembro que eu fiquei com receio de chegar na minha mãe e minha mãe falar de novo aquilo, sabe? E não era por mal, é porque a minha vida foi assim, né? Mas na hora que ela falou aquilo, eu vi que era Deus tomando conta disso, sabe? Aí eu falei assim, agora vai. Aí nisso, né, meus pastores, né, lá o pastor Emerson e a pastora Thalita, lá da Assembleia de Deus, Ministério Canos. Oi, gente. Abraço, Thalita, abraço meus grandes amigos também. Preciso fazer uma visita lá, inclusive. Faz, isso sim, vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Aí a gente, tipo assim, o que aconteceu? Eles nos acolheram, sabe? Porque a gente foi muito apontado aqui, por conta, né, de não ser casado. Por mais que, tipo assim, eu falei pro Eto, então já que a gente vai casar, a gente não vai poder, né, pecar. Então vamos nos segurar aí, até a gente casar. E assim foi uma grande luta, eu já tava quase mandando o Elton embora pra casa do pastor. E aí nisso a gente marcou o casamento em maio, casamos no civil em maio, foi dia 8, se eu não me engano. Eu acho que foi dia 8. E na hora que eu falei pra eles de casamento, a minha pastora já falou, não, vamos fazer a festa, vamos fazer a cerimônia, que não sei o quê. Eu falei, mas como? Não tem dinheiro. A minha filha até tá fazendo um vidinho lá, porque eu sou líder dos jovens, aí eu peguei os jovens lá da nossa igreja e falei assim, gente, nós vamos pegar mato, porque eu preciso fazer a decoração do meu casamento. E a gente foi lá pro lado de Caninhas, lá passou Caninhas, nós entramos lá na fazenda, pegamos mato, pegamos um monte de coisa pra decorar a igreja. E, tipo, foi tudo, assim, providência de Deus, sabe? Teve muita gente que ajudou, a gente fez rifa. E eu vi o agir de Deus ali, sabe? E o Wellington, mais ansioso que eu dormia perfeitamente, comia perfeitamente. E ele falou assim, cara, como que você tá? Porque em menos de um mês a gente casou. Sim, menos de um mês, né? Então, foi um mês por aí, porque a gente casou no dia 8, aí a gente já foi planejando vestido, terno, a sopa das crianças, né? Porque só eu quero ter filho, 4 filhos, e tem que arrumar roupa para os 4 filhos, compramos. A Shein é um lugar muito abençoado. Muitas promoções. Na Shein tem tudo. Na Shein tem tudo. Perfeito. Meu vestido foi de lá, gente. Então, tipo assim, a gente foi vendo, sabe, muito agir de Deus nesse nosso relacionamento. Aí foi no final de semana a gente casou, eu atrasei 1 hora, tá? Atrasei 1 hora. Mas só que, tipo, foi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia viver, sabe? Eu nunca pensei que eu ia viver isso. E o meu pastor ainda falou assim, ó, prepara o lenço que você vai chorar. E ele falou muito, porque, tipo assim, eu, em diferença da Gisele que era antes e a Gisele que é hoje, eu mudei demais. Só que, tipo assim, eu não mudo pra agradar você, pra agradar o próximo, eu mudo pra agradar a Deus. Se você não gostar, azar, entendeu? E eu sou tipo assim, é 880, não tem essa, é 0, é 100, então vamos no 100. Porque eu acho que pra Deus a gente tem que dar o melhor. Sempre tem que ser o melhor, né? Mesmo a gente não sendo fiel, ele é fiel a nós. E eu estar na presença de Deus lá na nossa igreja lá, que nem o pastor, ele tem um sonho, sabe? A gente tem um projeto. E eu creio que Deus vai abençoar ele cada dia mais, porque é um homem bom. A Thalita é uma mulher boa. Eles uma família muito abençoada. Muito boas crianças deles. Nossa, eu aprendi a amar eles de tal forma. Antes eu chegava assim, olhava assim e falava assim, eu não gosto de abraço. Hoje em dia eu não posso ver esse que eu abraço. Ou falo assim, nossa, ele é como se fosse um pai pra mim, sabe? Sim. Pra mim e pro meu esposo. E acolheu a gente, ajudou a gente. E, infelizmente, vai sempre ter pessoas que vai apontar, né? É o que mais tem pra apontar o dedo, é o que mais tem. Só que, tipo assim, a gente lá na nossa igreja, graças a Deus, nós estamos em paz nisso, porque a gente não vem, tipo, pra disputar ou pra brigar, essas coisas. Querer cargo na igreja. A gente veio pra quê? O propósito é o quê? As pessoas feridas. Entendeu? As almas que estão perdidas. Porque é isso. É para isso que eu acho que você tá falando. Vocês vão usar o exemplo de vida de vocês dois para poder converter outras pessoas. Exatamente. Tipo assim, não adianta a gente apontar. Eu conheci um jovem, eu amo ele de paixão. Cada jovem lá eu amo, só que eu conheci esse meu jovem
Foi no dia da festa lá, aí ele, né, ele tava até bebendo, tal, tudo, fumando. Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, olha aqui, você gosta de igreja? Você já foi numa igreja, que não sei o quê. Aí, nisso daí, ele ficou com os olhinhos assim, olhando pra mim, eu acho que ele pensou que eu ia julgar ele, falar, ah, joga essa porcaria fora, que eu não sei o quê. Aí eu não consigo ser assim, sabe, Cauê? Eu não consigo ser assim, porque eu já fui muito julgada. E eu sei que o julgamento das pessoas dói. Às vezes você nem é aquilo e as pessoas estão te julgando. Então, estão te apontando. E eu sei que isso mata até a fé da pessoa. Aí eu falei pra ele, cara, eu sou a líder dos jovens, eu sou a líder mais legal daqui de Campos. Falou pra ele. Eu falei pra ele, vem aqui na igreja, que não sei o quê. Aí ele falou assim, não, tá bom, vou ir. E ele não é daqui, ele é de Lorena, ele vem de bicicleta pra cá. E no dia que eu vi ele, menino do céu, quase chorei. Eu falei, não acredito que bem, que não sei o quê. E eu tenho muito carinho por cada jovem lá, porque eu sei que não é fácil, entendeu? Só que eu me identifico muito com eles. Eu fui uma jovem muito problemática, sabe? A maioria, tipo assim, tem uns lá que é mais sossegado, mas tem uns que tem problema. Não existe assim, ah, não tem problema familiar, todo mundo tem problema familiar, entendeu? Só que, tipo, quando eu era adolescente, às vezes eu só queria que alguém me ouvisse, entendeu? Aí não tinha ninguém pra ouvir, Você não teve esse apoio, né? Aí eu ia fazer coisa errada pra rua, entendeu? Eu era muito revoltada mesmo. As minhas irmãs até falavam assim, nossa, Gisele, você tem que parar com isso, porque elas viram o trabalho que eu dei pra minha mãe. Tipo, eu não era assim, questão, assim, negócio de homem, essas coisas. O meu negócio era briga. Quase todo dia eu brigava na escola. Sim. E eu falava assim, nossa, eu odeio adolescente. Eu sempre falava, ah, odeio adolescente, depois que eu fiquei adulta, assim, ah, não gosto de adolescente, não, eles são muito difíceis de lidar, mas só que olha como que o plano de Deus é. Entendeu? E às vezes eu ouvi eles, aconselhar Só precisa eles, daquilo, né? entendeu? Hoje em dia a gente faz um devocional, porque, tipo assim, eu achei, eles eram vieram de outras igrejas e não tinham conhecimento da palavra. Entendeu? E assim como o seu corpo precisa do alimento, o seu espírito precisa da palavra. E eu acho muito importante ter o devocional, que é o estudo diário. Entendeu? E tem a reflexão, e eu explico. E eu falei assim, vou fazer um devocional com eles. E aí a gente faz esse devocional, esse preparo devocional, que é para o coração ansioso, que eu achei um tema legal, ainda mais nos jovens. Sim. E aí a gente faz essa prática do devocional. Foi no mês passado, acho que foi mês passado mesmo, o Wellington fez a sala secreta. E foi uma benção, sabe? Aí a gente estamos nos organizando para fazer mais uns eventos, mais umas gincanas, sabe? E eu falo para o jovem, ó, estuda a palavra, porque um dia eu vou ver se eu consigo convidar outra igreja, outros jovens, para a gente fazer uma gincana aqui. Entre eles, né? Entre eles, perguntar, sim, valendo bombom, valendo as coisas, porque, tipo assim, eles gostam disso, eles gostam de desafio. E a gente usando a palavra e juntando integrando desafio, tudo, né? Integrando tudo, a gente consegue ganhar eles. Porque o que importa é isso. É uma geração muito difícil, sabe? E eu peço todo dia para Deus me dar sabedoria para me poder ajudar eles. Sabe? Porque é muito ruim quando você quer ajuda e não tem ajuda. Entendeu? Que nem eu falei para você, eu era ateia, eu não acreditava em nada. Então foi muito difícil para as pessoas me abordar em questão de religião, sabe? E eu falo, hoje em dia eu falo assim, eu sou cristã, vou na minha igreja evangélica, mas eu não tenho preconceito com nenhuma religião, claro, porque eu acho que o respeito tem que ser acima de tudo, que nem eu até falei pra minha mãe, eu falei assim, ó, mamãe, eu vou na missa no domingo, senhora, viu? Eu até brinquei com, eu falei pro meu sobrinho, eu falei, porque dia 21 agora vai ter o culto dos jovens, aí eu falei até pro meu sobrinho, eu falei assim, ó, você vai vir, aí eu vou na sua igreja também, eu vou na onde você vai. E que ele é, eu não sei se ele é do candomblé, um bandista, essas coisas. Eu falo assim, você vai na minha e eu vou na sua, porque eu tenho palavra. E eu não tenho preconceito com nada, sabe? Porque eu penso assim, Cauã, é muito fácil pregar na igreja para as pessoas que estão ali, porque eles estão ali já querendo ouvir aquilo. Sim. Entendeu? Sim. Agora você ir em outro lugar, tipo, você falar de Deus, assim, todos eles creem em Deus, entendeu? Só que, tipo assim, que nem eu falo assim pra você,
Às vezes a pessoa nasceu num berço, tipo, vou usar o exemplo, maçom, entendeu? A pessoa, o homem cresceu naquela doutrina, Sim, com aquela entendeu? Ele doutrina. não tem conhecimento da palavra na Bíblia. Eu não tô aqui para converter ninguém, para convencer Sim. ninguém, mas a partir que você sabe colocar uma plantinha no coração da pessoa e deixar o Espírito Santo, se ele realmente guardar aquela palavra no coração, ele vai mudar. Porque que nem eu falo assim, eu acho que é mais difícil mudar uma pessoa que não acredita do que uma pessoa que já tem fé em alguma coisa. Entendeu? Que nem os católicos. Os católicos têm muita fé. Nossa, gente, eu acho incrível é bonito de ver. a fé deles. A fé deles. Sabe, você olha assim, e a união deles. Entendeu? Não é que nem, tipo assim, que nem a igreja evangélica. Se você abre uma igreja aqui, você começa a ser atacado, começa a te defamar, começam, sabe, acabar com você ali. Entendeu? Já a católica não é assim. Eles são jamais unidos. Eu já cheguei também lá em Cachoeira, numa espírita, né? Eu fui até com uma amiga minha, que ela falou assim, vamos no culto, vamos. E eles é uma religião muito caridosa, sabe? Lá na reunião deles, eles falam muito assim, como você viver, como você tratar o próximo, como você ser caridoso, ajudar o próximo. Eles falam isso, a maioria é tudo senhorzinho, sabe? E eles acreditam em reencarnação, que nem tipo assim, eu só não acredito por conta de não estar na Bíblia. A reencarnação, tipo, que você morre e você volta, entendeu? Mas eu não desrespeito também. Mas eu participei da reunião deles, achei incrível a reunião deles. De verdade, a união deles para ajudar os outros, sabe? Os necessitados e os membros de lá é uma coisa. Você vê que é o amor, entendeu? Só que é tipo assim: o que aconteceu? Jesus veio na Terra e faz de conta, é o ovo. Aí vem pegou o ovo, fez o ovo frito, o ovo fez o ovo mexido, o outro fez o omelete. E cada um dividiu, e tá tudo dividido, entendeu? Só que eu acho assim, Jesus ele não veio para separar, entendeu? Tanto é que quando ele ia, ele carregava multidões. Multidões. Ele carregava multidões. Ali tinha tudo, né? Tinha tudo. E começaram a se converter a ele. E, nossa, eu falo, se eu tivesse naquele templo lá, eu ia ficar andando assim para Jesus, andando atrás dele todo o tempo. Que privilégio seria, sim, né? Sim, e eu falo assim, às vezes as pessoas julgam os outros, falam assim, fulano é tal, é isso, é aquilo. Mas eu já vi pessoas de outras religiões, tipo, já tive contato, que nem eu falei, né? Com pessoas do candomblé, essas coisas, que era mais caridoso, mais amoroso, mais respeitoso do que, tipo, um católico, um evangélico ou de outra religião, sabe? Então, que nem eu falo assim, não é a religião que define a pessoa, é o caráter, sabe? E, infelizmente é isso. E, tipo, problema vai ter em todas as igrejas, mas aí basta, né, os líderes estar presente ali observando, porque tem que ter uma correção. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho meu lugar. E eu falei que eu nunca mais ia pisar a igreja, porque eu não gostava. E hoje em dia eu tenho meu lugar, tenho meu trabalho com jovens, sou obreira lá na igreja.